Graça e paz, eu sou César Oliveira e hoje nós vamos falar sobre profecia. Como nós podemos identificar se uma profecia ela provém de Deus ou não? Então, para começarmos falando sobre profecia, nós devemos falar sobre dois tipos. A profecia inspirada por Deus. Toda vez que nós falamos sobre profecia inspirada por Deus, nós estamos falando sobre escrita. Então, sobre escritores que foram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus. E existe a profecia que é autorizada por Deus, que o próprio Deus fala através do seu povo, e é sobre isso que nós vamos estar analisando. Nós vemos que a profecia inspirada por Deus, relacionada à escrita, ela cessou. Hoje nós não temos pessoas inspiradas por Deus para escrever algo mais além do que já tem escrito na Bíblia. Então nós vamos estar tratando sobre a profecia autorizada por Deus. A profecia autorizada por Deus, ela se divide em duas, sendo a profecia preditiva, que tem relação a prever acontecimentos futuros, e a profecia não preditiva. Então, quando estudamos o texto bíblico, nós vemos que aproximadamente 95% do texto bíblico ele fala sobre uma profecia não preditiva e 5% do texto bíblico fala sobre uma profecia preditiva. Para nós entendermos então como que nós podemos analisar se uma profecia ela provém de Deus ou não, nós leremos então o texto de Deuteronômio capítulo 18, do 18 ao 22, que diz assim: Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba o falou tal profeta. Não tenhas dele temor. Então nós vemos aqui que o primeiro item que nós temos que analisar na profecia é: essa palavra ela precisa se cumprir. Então o profeta falou, essa profecia ela tem que se cumprir. Um profeta que fala algo e que não ocorre, esse é um falso profeta, e nós não devemos ter temor dele, conforme o Senhor está dizendo aqui. O segundo item que nós temos que analisar é o que o profeta ele diz após a profecia. Então vamos analisar o que está escrito aqui em Deuteronômio, no capítulo 13, do 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se o amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, ainda que esse profeta fala algo que se cumpra, nós devemos analisar o que ele diz após a profecia. Então, o profeta profetizou, aconteceu, e ele diz: venha, vamos adorar a outros deuses. Esse é um falso profeta, porque ele está ensinando o povo a adorar a outros deuses. O profeta realiza um sinal, realiza algo, e ele chama o povo, por exemplo, para pedir dinheiro, ou para adorar o Deus Mamon, por exemplo. Esse também é um falso profeta, porque a profecia ela tem o fim de glorificar a Deus e trazer edificação à igreja. Por último, para nós identificarmos se essa profecia ela provém de Deus ou não, nós temos que analisar o texto bíblico conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 3. Profecia ela vem com o intuito de edificação, consolação e exortação. Edificação fala para edificação da igreja, ou seja, ensinamento. Quando o profeta está falando ali e ele está trazendo a revelação da palavra de Deus ao povo, essa profecia ela traz edificação para a igreja. Quando traz exortação, seria como a própria pregação de João Batista, no qual ele falava sobre arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, está trazendo o povo para Deus. A profecia que está exortando o povo para se arrepender dos seus pecados e para ir até Deus.
e traz também a consolação. Em alguns casos, Deus vai usar uma pessoa para profetizar algo para consolar o seu povo. Então que você possa ter proveito desse estudo, e que você possa realmente saber que essa profecia vem de Deus, que ela se encaixe nesses itens nos quais nós falamos aqui, certo? Ela tem que acontecer, nós devemos analisar o que o profeta diz após a profecia, e a profecia ela tem o intuito de edificar, consolar ou exaltar. Amém? Fique na paz, um abraço.